Esse homem é um estudioso apaixonado pela Amazônia como eu, ao ponto de se mudar para lá. Não cheguei a esse ponto. É fascinado por pesquisas e novas descobertas. Ele decidiu, inclusive, desbravar as terras da Amazônia, encontrando pela frente muita diversidade natural. Grupos indígenas, lendas e, claro, e principalmente, adversidades. Então, para registrar toda essa pesquisa, ele publicou 2 livros que são de encher os olhos. Eu fiquei encantado com os livros. Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500, 1930, olha a capa, que coisa linda, e século XX. Olha que coisa bonita. Nós vamos conhecê-lo melhor e saber das suas histórias. Boa noite, João Meirelles Filho. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Isso vai ser uma diversão para mim que você não faz ideia. Meu Deus do céu, eu estou doido por isso. Pode falar sobre tudo isso aqui? Pode comer tudo. Sem dúvida nenhuma. Você não tenha dúvida que eu vou comer tudo mesmo. O que você acha que mudou se a gente comparar as expedições da época colonial no Império e no início do século XX e agora? Então, os desafios continuam os mesmos, né? A questão da distância, da falta de apoio, até uma colega nossa de trabalho, que eu trouxe até uma pimenta especial do grupo indígena dela. Você me falou. Isso, é a Ângela Cachoiana, trabalha conosco, vem dessa região do Trombetas, Mapuera, Calha Norte. Ali é uma piper ou é um... Não, na verdade é um conjunto de pimentas. E isso você está numa novidade bastante grande. Eu acho que o nosso papel, né, como facilitador, assim, é mostrar o que os quilombolas fazem. Isso vem do Amapá, de uma série de comunidades quilombolas, é de mel de abelhas nativas. Isso é pimenta, vem dos grupos cachoiana, dos grupos da língua ali Tupi e Caribe. Aqui o mel. Exatamente, esse é um mel que ele é mais líquido, né? Porque ele não foi desumidificado. Então, aqui é dos Cachoeira, Tirió, vários grupos, mais de 11 grupos aproveitam isso. Então, aqui nós estamos um pouquinho da diversidade de frutas, são 350 frutas na Amazônia. E nós estamos falando que o Silvestre, que é nosso amigo comum, conseguiu fotografar apenas 100. Das 350. Das 350 espécies, né? Você trouxe hoje, por exemplo, uma das minhas frutas prediletas. O nome é Lucuma caimito, mas a gente conhece como abil. Abil é um sonho dourado. Tem um lugar aqui em São Paulo que vende abil. Depois eu te falo. Aliás, um lugar elegantíssimo de compras de delicatessen e tudo. Depois eu te dou o endereço. Isso eu comprei na frutaria lá de casa. É diferente, né? Oh, meu Deus do céu. Eu vou pegar essa fruta grande aqui. Como é que foi o encontro dessas expedições com os povos originais, eu digo os indígenas? Então, eu acho que a gente tem poucas referências, né? Se não pelo diário de alguns navegadores, alguns padres, muitos deles jesuítas ou militares, sobre os primeiros encontros no século XVII, XVIII, né? Que era a única forma, era escrita e poucos sabiam escrever, né? Então esse primeiro contato, onde a calha do Amazonas, Tocantins, viviam milhões de pessoas. A população da Amazônia, antes do contato, né, pré-colonial, não é pré-história, porque a história já existe há 15 mil anos na Amazônia, né? Nós chegamos, os europeus, dos quais eu descendo e provavelmente você e outros também, lógico. Chegamos a 400 anos, né? Então, brasileiro só quem faz essa pimenta aqui. Então esse conhecimento tradicional, né, que sabia utilizar a floresta foi, vamos dizer, um despertar, isso foi levado para a Europa, muita coisa, né? O tomate foi trazido aqui das Américas para a Europa, a batata, e da Amazônia o cacau, os dois teobroma, né? Então, com os dois teobromas aqui, ó. Esse aqui é um teobroma. Você conhece o cupuaçu, a coisa mais linda do mundo? Grande flora, né? Esse é o grande flora, que é maior, e esse aqui é o teobroma cacau, que é de onde se faz o chocolate, etc. Você viu alguma vez como é que é o cacau? Olha aqui, ó. E tem uma polpa deliciosa. Aliás, a polpa eu adoro também. É o melhor suco que tem de cacau. Eu gosto, inclusive, eu como cru. E o pessoal joga fora, na verdade. A maioria. E o cupuaçu é o contrário. Aproveita-se a polpa e joga-se fora ainda por uma questão de escala, amêndoa que é igualzinha. É igualzinha, e dá para fazer tanta coisa. Dá para... Criou-se cupulate, a Embrapa. Exatamente. Pesquisar. Que é muito interessante. Já comi. É maravilhoso. É um chocolate ótimo também, né? Bom, durante esse período de expedições, como é que ficou a imagem e respeito às tradições dos povos indígenas?
Olha, o olhar europeu, principalmente, e também norte-americano, quando veio, basicamente os expedicionários eram portugueses, militares ou religiosos, ele era superior, né? Então, poucos se deram ao trabalho de descer do pedestal, ou então desceram, como Alexandre Rodrigues Ferreira, que fez uma grande viagem, a viagem filosófica, que foram 9 anos, quando ele estava ali nas cachoeiras do Rio Madeira, que hoje tem 2 usinas hidrelétricas em construção, ele caiu em si, que ele dependia daqueles 6 remadores, aí ele mudou a relação deles com as pessoas, né? Então, à medida que os europeus se deixaram seguir e aprender, né, os costumes, o conhecimento, os bandeirantes andavam como os índios, talvez por isso foram bem sucedidos, porque passaram a andar a pé, passaram a dormir em rede, a comer como os índios, comer a farinha, né, a tapioca. Inclusive você tem uma coisa muito, muito interessante, que é uma receita da minha amiga Vera Catauaçu, que é tapioca com limão e açúcar. Pode ser um ótimo aperitivo. Se tiver com fome, isso aqui, esse tufa, como a gente fala em Belém, e é uma delícia. E pode ser mais doce, menos doce. Muito, muito bom. É uma coisa diferente, muito simples, né? Olha, você falou de desbravadores da Amazônia, de gente abnegada. Um dos mitos mais famosos fala a respeito daquela expedição do Percy Fawcett, que acreditava que a Amazônia possuía a entrada da Cidade Perdida. Como é que surgiu esse mito? Ele era um militar inglês que trabalhou na fronteira ali do Brasil, Peru e com a Bolívia, mas aos poucos ele foi se acreditando que, inclusive, o Conan Doyle se baseou nele para escrever O Mundo Perdido. O Mundo Perdido, ali na fronteira, questão da Bolívia e Brasil. E ele foi entrando nessa viagem, vamos dizer assim, e trouxe o filho dele e acabou se perdendo. Isso criou todo um mito, e muitos jornalistas foram depois para tentar, e também se perderam e morreram. Então foi uma história atrás de outra. A imprensa alimentou isso durante 20, 30 anos. Hoje até o Brad Pitt está a caminho de lançar um filme sobre isso. Agora, isso é mais uma curiosidade, né? Tudo, mas Arthur Conan Doyle, que era um par do reino, Sir Arthur Conan Doyle, para fazer alguma coisa, um grande escritor que foi, né? O cara que fez Sherlock Holmes, puxa vida. Ele precisava de boas histórias, e esta é uma boa história, claro. Em termos jornalísticos, não há dúvida. Agora, quando na sua visão, que as expedições deixaram de ser apenas demarcação geográfica e passaram, de fato, a considerar o conhecimento sobre o meio ambiente, essa visão que nós temos hoje? Quem foram os principais estudiosos? Quando eu digo estudiosos, quero falar sobre a vegetação, em especial sobre essas frutas maravilhosas, que eu, como botânico, tenho fascínio. Essa descrição, né, sobre o outro, né, sobre tanto as pessoas, quanto as frutas, quanto os animais, ele começa desde a chegada dos primeiros holandeses em São Luís, dos franceses, dos portugueses. Os portugueses pouco se interessavam com isso, a não ser no final do século XVIII. Os portugueses estavam interessados em demarcar. Eles tiraram a linha de Tordesilhas 2.000 quilômetros para dentro, com uma única expedição e sem um único tiro, né? Só na conversa. Então, maravilha. E o marco que o Pedro Teixeira, em 1638, quando Portugal e Espanha eram juntos, deixou lá, é a fronteira do Brasil em Tabatinga com a Colômbia. Então, é impressionante a capacidade portuguesa da lábia, né? Então, é isso que eles ensinaram para nós, é o principal legado. Daí virou jeitinho brasileiro, mas na verdade o jeitinho é português. Bom, as frutas, nós já comentamos sobre elas, inclusive tem uma das minhas prediletas aqui, que é o abil, né? E esse abil desse tamanho que você não acha, não. Você trouxe esse... Mas o abil, ele está em todo o litoral brasileiro. Desse tamanho você não acha. Mas ele vai aqui variando de tamanho. O caju na Amazônia, tem um caju gigante vermelho. O caju vermelho que está lá no meio da Amazônia, mesmo que eu digo lá em Boa Vista, em Roraima. 50 metros. É desse tamanho, é um caju que você... O abacaxi de metro que tem no Acre. O abacaxi, na verdade, é amazônico, né? Enorme. A origem dele. A origem dele, né? São diferentes variedades, enfim. Quase todas as bromeliáceas, né? Elas são do neotrópico, ou seja, são aqui das Américas. Elas não têm nos outros continentes, né? Olha que coisa boa, tá vendo? Agora, eu tive um amigo que foi um outro abnegado nessa história de Amazônia. E gostava muito dele. Conversar com ele era uma coisa sensacional. O Orlando. Sim. Orlando Vilas Boas, né? Me dava muito com ele. Não, com o Cláudio também. Não, era mais com o Orlando, que era mais bonachão, mais... qual foi a contribuição que esse brasileiro deu à humanidade? Então, eu
Eu só conheci Orlando como vendo palestras, mas o capítulo mais extenso, mais cuidadoso é a obra dos irmãos Vilas Boas. Certo. Né? E porque eles mudaram o olhar, né? Enquanto, claro, o Rondon teve um papel muito importante. Sem dúvida. Era um positivista, tinha um homem do seu tempo, do século XIX para o XX, mas era muito militar, vamos dizer assim, na sua abordagem. Né? O Orlando e o Cláudio, eles passaram a viver com os índios. Isso foi uma mudança de perspectiva enorme, né? Sem eles dúvida. passaram a seguir com o meio de vida deles e conseguiram, enfim, vários fatos políticos conjugaram para isso, né? Que fosse criado o Parque do Xingu. João, muito obrigado por ter vindo. Olha, essa pauta foi... É sua essa pauta, Aninha? Muito legal. Gostei muito. Quero agradecer a presença do João Meirelles Filho, que é pesquisador, escritor, autor dos livros. Mostra a capa do livro, que eu estou apaixonado por esses livros. Olha que coisa linda. Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500, 1930 e século XX. Muito, muito, muito obrigado por ter vindo. Adorei conversar contigo. Não vai embora que depois de acabar o programa a gente continua conversando. Bonitinha, lembra que eu falei que o Zé Armando já voltava? Pois ele me avisou que já selecionou e-mails, inclusive o seu, muito bons para tirar suas dúvidas sobre os programas que você mais gosta de assistir. Me espera.